Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já está no ar aqui mais um Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nosso programa é aquele programa do início de todas as tardes, produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Univale. E nesta temporada 2013, somente programas inéditos para você que já nos acompanha aí há 5 anos, né? Pelas ondas da Univale FM para quase 40 municípios catarinenses e pela TV Univale, no canal 11 do sistema de TV a cabo aqui da cidade de Itajaí. Sempre uma honra saber que nós estamos aqui na sua companhia, sempre uma honra saber que nós entramos aí na sua casa, principalmente você que nos acompanha, né, na reapresentação do nosso programa, reapresentação diária do nosso programa, às 8h30 da noite, naquele horário ali que o pessoal chega do trabalho e se liga aqui na TV Univale, no canal 11, em Itajaí. Muito bem. E para você que nos acompanha, né, claro, na Rádio Univale FM, em qualquer lugar da cidade e da região, na estrada, caminhando, pedalando, fazendo a sua atividade física na academia, para você que está aí curtindo, né, apenas jogado no sofá da sua casa, curtindo essa programação da Univale FM também, esse programa é feito para você. Muito bem, gente, hoje a gente fala sobre empreendedorismo jovem. Eu acho que nunca se falou tanto em empreendedorismo no nosso país, né? Acho que muito por conta do crescimento econômico registrado nos últimos anos aqui no nosso país. Muitas pessoas tiveram algumas ideias, né? Muitas pessoas se deram muito bem, estão indo muito bem com o seu negócio, né? E o empreendedorismo jovem, esse é o principal assunto do programa de hoje, né? Será que o jovem, ele é empreendedor? Então é sobre isso que a gente conversa no programa de hoje e com o professor Fernando César Lenzi, ele que é doutor em administração, é professor nos cursos de administração, turismo e hotelaria, design e gastronomia aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Boa tarde, professor Fernando, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Praxedes, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer poder atender o pedido da Univale, da Rádio Univale e da TV Univale Especial. Professor, o termo empreendedorismo, né, tem sido muito falado, né? Na prática, o que significa empreendedorismo? Como você disse, né, é um termo muito usado e pouco compreendido muitas vezes, né? Eu costumo definir e raciocinar sobre empreendedorismo como um movimento, né? Mas não só um movimento de geração de empresas, que também mas não somente isso, mas é um movimento de geração de negócios e de desenvolvimento econômico e social, acima de tudo, de uma região, de uma cidade, enfim, de um estado, seja lá o que for. Porque a gente, quando entende de empreendedorismo, quando começa a perceber o empreendedorismo como movimento, a gente começa a ver que não é uma coisa estática, né? Ou seja, abrir uma empresa é um movimento, é um empreendedorismo. Também né? Porque você monta uma empresa, tudo mais. Agora, o que mais está dentro da concepção desse movimento de empresa e de empreendedorismo é a longevidade dessas empresas em especial, né? Então, essa longevidade está relacionada a quanto tempo essa empresa consegue se manter no mercado. Nos anos 90, os índices de mortalidade eram muito elevados, né? Para uma realidade brasileira, e não só brasileira, mas mundial também. Nos últimos 10 anos isso tem reduzido, mas ainda é uma preocupação de todos os organismos envolvidos nisso. Porque a gente chega a ter mortalidade aí na ordem de 50% ainda das empresas que são criadas até o 3º ano de vida. Então a empresa não é criada para fechar, normalmente. Uma empresa é criada justamente para ter essa continuidade de mercado, buscando o seu desenvolvimento e o desenvolvimento tanto econômico, de circulação de capital, mas também de geração de emprego, de renda, né? Então o que a gente busca nesse movimento é um movimento positivo, que além da geração de negócios, tem o desenvolvimento do empreendedor também, que é a figura principal de qualquer raciocínio que a gente faça sobre a geração de negócios. Se eu tenho um empreendedor desenvolvido nesse movimento de empreendedorismo, eu acabo tendo, por consequência, as empresas também se mantendo ao longo do tempo no mercado e gerando emprego e renda, né? Eu costumo dizer, Praxedes, que a empresa quando abre, né, qualquer empresa quando abre, ela gera emprego, gera renda, gera distribuição de capital, enfim, movimentação econômica e social, né? Agora, uma empresa dessa quando fecha, faz justamente o fluxo reverso, que é negativo. Ou seja, gera desemprego, gera
um abismo, né, de renda para as pessoas também, o que é uma consequência negativa. Então, o empreendedorismo como movimento positivo, né, é esse de geração de negócios, mas geração, acima de tudo, de atitudes, né, em prol da ação, mas a ação planejada, ação pensada e efetivamente que gere resultado positivo. Professor, dentro disso que o senhor está falando, né, então quer dizer que é melhor que uma empresa nem abra as portas do que ela abrir as portas e daqui a pouco, 1, 2 anos depois, ela fechar as portas? Eu tenho muito dessa visão, né? Se eu for te dizer hoje, é o que eu prego efetivamente. Ou seja, tem empresa que talvez não devesse abrir, né? Não devesse abrir antes de um levantamento muito sistemático, né, das possibilidades que o mercado apresenta. Porque as pessoas vão muito pelo ímpeto, né? Sim. Ou seja, o segundo maior sonho do brasileiro é abrir o próprio negócio, né? Só perde para casa própria. Como a casa própria hoje em dia as pessoas já estão resolvendo esse problema, já vão à busca do segundo sonho, que é ter o próprio negócio. Todo mundo quer ter o seu próprio negócio. Ter o seu próprio negócio, porque daí raciocina em cima de independência, de possibilidade de crescimento financeiro, mas tudo isso é possível. Mas depende, né? Depende da concepção do mercado que vai atuar, dos fatores que ele, como condição pessoal, tem de se dedicar ao negócio. Então, assim, não é um movimento para desestimular a abertura de negócio, mas é um movimento para que a gente estimule a abertura de negócios, desde que a pessoa pare, planeje, né, comece a identificar que há diferença de uma ideia e uma oportunidade, porque às vezes nem toda ideia é uma oportunidade. Eu posso ter ideias mirabolantes, mas vou ver, o momento de mercado não é esse, talvez nessa região onde eu pretendo montar não é uma concepção positiva, a concorrência é muito grande e assim sucessivamente. Então, todo movimento de empreendedorismo também está voltado a isso, a gente conseguir identificar essa diferença, né, e o complemento do que é uma ideia, que pode ser uma boa ideia, mas não no momento adequado ou no mercado adequado, o que torna não sendo uma oportunidade. E o que o empreendedor tem que pensar é nesse raciocínio da oportunidade. O que eu vou investir o meu capital, por menor que seja, né, seja capital de terceiro, capital próprio, mas que vai me dar retorno ao longo do período, né, ao longo de um determinado período, e que eu possa, a partir daí sim, criar novas coisas a partir desse movimento. Professor, então, como o senhor disse, né, agora há pouco, então 50% das empresas hoje em dia, elas vão fechar as portas, estão fechando as portas aí até o 3º ano, né? Até o 3º ano.Esse é um dado ainda preocupante. É muito preocupante. No início dos anos 90, até o início do ano 2000 aproximadamente, os índices estavam na ordem de 80% a 85%, né, de mortalidade empresarial. Então a gente pode ver que houve um movimento de melhoria nesse quadro. Agora, ainda não é o ideal, né? Hoje o acesso à informação, o acesso à capacitação das pessoas antes de abrir um negócio, a conscientização das pessoas de se capacitar antes de abrir um negócio é muito maior, né? Mas ainda, pelos índices que a gente vê, e não estamos inventando dados aqui, são dados realmente levantados do mercado, mostram que ainda muitas empresas estão fechando rapidamente em 3 anos. Não dá para ter uma visão utópica, na minha opinião pessoal, que vai chegar a 0 o índice de mortalidade. Até porque tem negócios que são abertos, aproveitam determinado momento de mercado e depois vão acabar fechando do mesmo jeito. Agora, numa visão otimista, nós temos como reduzir aí 30 pontos percentuais minimamente, com mais esforço, não só dos organismos tipo universidade ou programas de capacitação, SEBRAE, mas também associações de classe, associações comerciais, empresariais, de micro e pequena empresa, CDLs, que são movimentos associativos que trazem um benefício, né, para o empreendedor de poder compartilhar experiências e dessas experiências evitar muitos erros que talvez ele possa vir a cometer ou esteja cometendo. Então, o índice é alto ainda, né, já foi bem maior, mas há que se ter uma preocupação cada vez maior para que esse índice se reduza. Você comentava aí no início que o movimento econômico dos últimos 3, 4, 5 anos em especial foi muito elevado, né? Praticamente tudo que se abria dava certo, porque o poder de consumo estava muito elevado da população, isso no Brasil como um todo, e isso gerou novamente uma busca frenética pela abertura de novos negócios. Nós vamos passar esse ano 2013 como um ano de desafios, né? 2012 já foi assim. Se estabilizou? Para se estabilizar. Aí nós vamos ver se realmente essas empresas estão preparadas para conviver com esse mercado que entraram. Se essas empresas vão vingar mesmo. Exatamente. Agora, quer dizer, então, esse ano é um ano decisivo? Na minha opinião, pelo que eu venho acompanhando, é um ano decisivo, porque
o consumo vem reduzindo. Nos últimos tempos. Então, com consumo reduzido, com poder de compra reduzido da população, automaticamente não vai ser mais uma ciranda positiva como existia antes de venda e tudo mais. Então eu preciso ter desafios, o empreendedor vai ter desafios para conquistar essa parcela do mercado e estimular cada vez mais o cliente, né, o potencial cliente, a aderir ao seu serviço, ao seu produto. Agora, professor, dá para a gente ter uma ideia, não é, do percentual de empresas, de empreendedores jovens? Por exemplo, o empreendedor jovem, ele está dando mais certo, ele está vingando mais do que as pessoas com mais idade? Não há uma pesquisa para a gente poder afirmar isso, né? Mas isso leva a um raciocínio interessante, não só da geração de negócio, mas também ao movimento de empreendedor corporativo. Ou seja, o intraempreendedor, aquele que está dentro das organizações hoje, também com potencial empreendedor, mas não tem o seu negócio, o seu capital e está trabalhando em alguma organização. Se fala muito hoje das gerações, né? Geração Y, geração X, geração Baby Boomer, convivendo nas organizações hoje, né? E a geração Y, por ter uma adesão maior a esse mundo digital, de alguma maneira, ela acaba trazendo para sua raiz, para a concepção sua de pessoa, na montagem do negócio, talvez essa pressa de ver resultado, né? A geração Y tem uma ansiedade maior de ver resultado acontecendo. E ela não espera muito, porque ela quer um resultado, depois quer outro e assim sucessivamente. Se isso é bom ou ruim, a gente não consegue ainda dimensionar. O fato é, a idade talvez não seja um fator determinante do sucesso da empresa. Por quê? Assim como o jovem tem a energia para dedicar a uma empresa ou uma carreira, a pessoa com um pouco mais de experiência, né, depois dos seus 40, 50, 60 anos, que monta um negócio, ela tem a maturidade de conhecer o que aconteceu. É verdade. Agora, ambos precisam ter a noção das suas carências, ou seja, o jovem não tem experiência e às vezes a pessoa com mais idade ali, talvez precise concentrar mais energia para gerar o resultado. Então, os negócios hoje talvez voltados mais para a era digital, alguns negócios voltados à área de tecnologia, talvez tenham mais afinidade com essa geração mais jovem, né? E outros negócios mais tradicionais talvez tenham afinidade com os empreendedores um pouco mais de idade, né? Quando eu falo 40 anos, estou me incluindo nesse grupo, né? Mas enfim, a gente entende que nos últimos 20 anos aconteceram tantas coisas que essa geração que está vindo para o mercado não vivenciou. Porque ela está com 18, 20 anos hoje indo para o mercado e a pessoa com 40 viveu 20 anos de experiência profissional que leva, né, a entender o ciclo econômico. Passou pela época da inflação, né, da hiperinflação. Conhece a inflação, conhece a recessão de consumo, conhece o boom de consumo também e conhece a operação organizacional como um todo, né? Conhece o estágio em que as empresas de pequeno porte não eram valorizadas. Eu me lembro, nos anos 90, você ter uma empresa de pequeno porte era uma empresinha, né? O cara tem uma microempresa, tadinho, não deu certo na sua carreira, teve que montar uma empresa. É verdade. Hoje em dia, a pessoa tem um negócio próprio, é sinal de status, né? Então agora muitos buscam pelo sinal de status, e não pode ser só pelo sinal de status, né? Tem que ser pelo potencial acima de tudo, e os empreendedores, a gente vê que é isso, é de realização, é de gerar resultado, e o retorno financeiro e os outros retornos vêm por consequência daquilo que você faz. Bom, o assunto de hoje é muito interessante. A gente está falando sobre empreendedorismo jovem com o professor Fernando César Lenzi, ele que é doutor em administração e professor nos cursos de administração, turismo e hotelaria, design e gastronomia aqui na Univale em Itajaí. Professor, a gente volta já já, segura aí que tem muita pergunta ainda para o professor Fernando. Até já. E nós já estamos de volta com o nosso Viva Voz temporada 2013, apenas programas inéditos no rádio e na televisão, para você que acompanha sempre aqui o nosso Viva Voz. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Fernando César Lenzi, doutor em administração, ele que é professor nos cursos de administração, turismo e hotelaria, design e gastronomia aqui na Univale. E ele está dando uma aula aqui para a gente de empreendedorismo, aqui está muito interessante o programa de hoje, né? Professor, o que é o empreendedorismo digital? O empreendedorismo digital hoje tão falado, né, na verdade é mais uma terminologia para associar alguns negócios às redes sociais e à era de tecnologia que a gente tem muito forte hoje, né? E costuma se caracterizar também a era digital como sendo a mais inovadora.
Mas é relativo isso, né? Eu costumo até comentar bastante quando a gente fala, para desmistificar um pouquinho disso, porque tem muitos exemplos, né, da Google, do Facebook, né, o ambiente de trabalho, poxa, extremamente inovador, coisa e tal. E é legal para esse tipo de negócio. Agora, como é que ficam as indústrias que têm 100 anos de experiência, não podem ser inovadoras? Eu costumo citar um exemplo, eu fui conhecer recentemente o trabalho que a WEG desenvolve em Jaraguá, e a WEG tem mais de 500 grupos de CCQs, né, que são círculos de controle de qualidade, que geram projetos, desde pequenas melhorias no seu dia a dia até grandes melhorias em produtos, né, ou em processos que eles têm. E a WEG é uma empresa tradicional, né, uma empresa com um perfil também um pouco mais germânico, né, assim como eu, um pouco às vezes mais fechado, mas que se adiantou ao tempo, né, e vem buscando, através de programas de inovação interno, né, desenvolver projetos cada vez mais fortes, né, para a sua área. E hoje é a empresa mais inovadora no mundo no seu segmento de negócio, que são motores, né? Eles fabricam mais de 3 mil tipos de motores. Mas o que acontece, né? Então, a gente associar apenas a inovação, a inovatividade, a era digital, a negócios vinculados a computadores, enfim, a redes sociais, ao ambiente virtual, talvez não seja o mais correto, né? É um ambiente novo, é um segmento novo, tem muito a ser explorado ainda, tem muita gente ganhando dinheiro nesse segmento. Agora, outros segmentos também existem de produção normal, né, de comércio, que também precisam ser explorados com a mesma virtude de digitalização. Então, lógico, volto a dizer, o jovem hoje, ele tem muito forte essa raiz digital, porque eu costumo dizer, né, minha filha de 6 anos, se eu disser que ela nasceu de um download, ela é capaz de acreditar, né? Porque ela já nasceu vendo o computador, já nasceu vivendo dentro do computador, e é o que essa geração hoje de mercado vive. Né? A geração que está entrando no mercado, que tem 20, 22 anos aí, não viu a criação do computador, eles já nasceram com o computador. Né? Então eles acham que tudo já existe em torno disso, e eles fazem valer essa facilidade de aprendizado deles para incrementar o seu poder digital, digamos, de raciocínio, e acabam pensando em negócios vinculados a esse ambiente que eles são acostumados a ser educados. Então é natural que o ambiente de educação leve cada vez mais a que esse jovem pense em negócios vinculados a esse mercado digital, digamos assim. O senhor acredita que esse mercado digital, ele já estagnou, já está superado, ou ele realmente continua em expansão, ele sempre vai estar em expansão, sempre vai haver campo aí para novos empreendedores, para ideias inovadoras nisso, ou essas ideias inovadoras são apenas reflexos daquilo que se faz lá no Vale do Silício, daquilo que é exportado para o mundo inteiro, e ideias realmente muito de sucesso são só aquelas criadas lá, por exemplo, assim? Eu acho assim, no Vale do Silício eles criam as ferramentas para o nosso mundo tecnológico aqui. Então vamos vir para Itajaí, vamos vir para a região do Vale do Itajaí, Santa Catarina, e pensar o que o Vale do Silício está nos ajudando. Né? Ou seja, o Vale do Silício está criando muita tecnologia que a gente pode pensar em como usar melhor. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro vendendo produtos. Eu achei um troço fantástico quando eu vi, né? Um amigo meu que montou um comércio virtual, e eu falei, mas isso não pode dar certo. Eu falei para ele assim, não é possível que não é possível que tem gente que compra pelo Facebook, que não é meu perfil de compra, né? Eu até compro coisas pela internet, mas não pelo Facebook. Pois é. E ele me disse, assim, tu não faz... Aí ele me mostrou as planilhas de crescimento de faturamento dele ao longo dos últimos 18 meses, mas vai dar um banho em muito comércio físico de loja. Porque o que acontece? Existe uma rede que confia nesse poder de compra, né? Existe uma forma, um perfil de consumidor, né? Um comportamento de alguns consumidores e muitos consumidores que confiam nesse mecanismo e veem isso como uma facilidade. Então, essas facilidades que o Vale do Silício traz para cá, a gente precisa começar a raciocinar, a não usar o Twitter só para mandar mensagem, né? Do ponto de vista de negócio. Bom, como é que eu uso o Twitter para fidelizar o meu cliente, para estreitar a minha rede com potencial cliente? Que pode ser um cliente presencial, pode ser um cliente físico, mas que as redes sociais, muitas vezes, e as tecnologias me ajudam a ficar mais perto dele. Sim. Coisa que antes o vendedor tem que fazer um roteiro de visita porta a porta, talvez hoje o roteiro de visita seja tecnológico. Eu preciso estar curtindo ele de vez em quando, preciso estar postando uma mensagem, seguindo o meu cliente para poder acompanhar o que ele tem de hábito de consumo e assim sucessivamente. Então, as ferramentas existem
e precisam ser usadas, porque se eu não usar, outro vai usar. Não dá para voltar atrás. Eu não tenho tanta facilidade, até me considero com um bom nível de envolvimento com as tecnologias, mas me forço a fazer, porque nós não podemos ficar fora. Né? Como professor, como profissional no mercado, nós precisamos saber como é que estão funcionando essas ferramentas. E esse é o princípio básico, e é assim que o jovem, eu acho que está pensando hoje em dia também. Professor, que características esse jovem, ele deve apresentar para ser um bom empreendedor? Não só o jovem, né, mas talvez do jovem em relação ao mais maduro hoje, vamos chamar de maduro e jovem aqui para só ter uma distinção. O jovem hoje tem mais iniciativa, mas tem menos acabativa, né? Talvez essa geração Y tenha muito disso, né? A iniciativa é muito forte, ele quer começar muita coisa porque ele tem muitas ideias e tem muita energia. Agora, como eu falei antes, às vezes ele não tem a paciência para pensar antes de agir em algumas coisas. Algumas coisas dão certas porque a iniciativa digital ela exige menos recurso também, ou seja, precisa menos de recurso financeiro para fazer, é mais potencial intelectual mesmo. Então, os jovens hoje têm bastante iniciativa, mas precisa, né? Eu acho que buscar um pouco o melhoramento do seu planejamento, e o planejamento não no sentido de engessar uma ação, mas um planejamento minimamente para a gente raciocinar sobre as condicionantes, né? O que eu preciso para esse negócio dar certo? Quais são os fatores? Como é que está o mercado? Tem mais gente nesse mercado? Quantos clientes eu posso atingir com esse produto, com esse serviço que eu tenho, com a atividade que eu vou desenvolver? Ao passo que o mais maduro talvez conheça um pouco mais de planejamento e precisa estimular um pouco mais essa parte de iniciativa. Então, quando a gente bota isso numa receita de bolo, né, vamos colocar assim, a iniciativa, né, o planejamento e a rede de relacionamento talvez sejam os 3 principais ingredientes de todo empreendedor hoje. Ter iniciativa, né, planejar dentro dessa iniciativa e criar uma rede de relacionamento que possa auxiliar nesse crescimento de negócio e nessa longevidade do negócio. Porque é a velha história, né? Você, para conquistar um cliente é difícil, mas para você, depois que perde um cliente, ter que reconquistá-lo é 15 vezes mais difícil, né? Então, para que se evite isso, a rede de relacionamento também se torna um alvo importante do empreendedor, tanto do jovem como do maduro, mas em especial do jovem, que é um pouco mais ansioso por resultados. Pela sua experiência até como professor, na área da administração, aqui o nosso estado, a nossa região, tem concentrado muitos jovens querendo abrir o seu próprio negócio? O pessoal está motivado, pelo menos, a ser empreendedor? Santa Catarina é um estado privilegiado, né? Em especial pelo estado. O Brasil, só para você ter uma ideia, né? Ao longo dos últimos 12 anos, né, é feita uma pesquisa pelo Sebrae com outros institutos internacionais do que leva, né, a pessoa a montar uma empresa, né, criar uma empresa e tudo mais. E aí são 2 fatores, né, de necessidade e oportunidade. O Brasil até 2010, 2011, por aí, sempre teve um índice muito alto de empresas criadas por necessidade. Mas não a necessidade de mercado, né? A necessidade pessoal. Entendi. Eu não tenho nada para fazer, vou montar uma empresa então. Né? E não vinculado à oportunidade. E aí o que acontece? O Brasil tem mudado um pouco dessa configuração de 3 anos para cá, que é justamente talvez um pouco desse fator de cada vez mais as universidades estão formando jovens também com potencial intelectual de geração do próprio negócio ou do autoemprego. Não só pensar em trabalhar numa empresa, mas realmente ele ser o empregador, talvez, verdade, de outros jovens, assim por diante. Até como exemplo aqui, desculpe interromper, mas, por exemplo, no curso de jornalismo, hoje em dia, a gente tem disciplina de empreendedorismo. Perfeitamente. Na minha época, isso não existia. Não existia. E é coisa recente. É coisa nova. De 10 anos para cá que isso tem sido forte. A Univale até é precursora de um movimento aí de desenvolvimento de empresas, né, das startups, em função do que já havia em 2000, a visão de 2000 já era esse desenvolvimento empreendedor, e o que leva hoje o potencial dessas pessoas, e aí começa a florar para chegar onde eu queria dizer, aqui em Santa Catarina, é um reflexo do que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil todo está criando um movimento de olhar mais para a oportunidade, até por força do movimento também associativo, coisa e tal. E Santa Catarina sempre foi um exemplo de associativismo para o Brasil. Ou seja, se o Brasil está começando a florar, é porque de Santa Catarina já está surgindo isso. Lógico que São Paulo é um grande difusor dessas ideias, o Paraná e Rio Grande do Sul também, a região sul e sudeste tem sido um grande potencial propulsor dessas ideias inovadoras, em função
do poder de competitividade que as empresas aqui têm, porque concorrem não só localmente, mas internacionalmente, né? E acabam gerando essa demanda também educacional, não só nas universidades, mas nos profissionais que trabalham nas empresas. Acho que esse é o grande movimento positivo que está acontecendo e que não pode ser abandonado, né? Tanto por governantes como movimentos associativos e empresas privadas também, que criam, né, um ambiente diferenciado para que a gente possa crescer economicamente e socialmente, né? Que é só para também encerrar esse raciocínio, é o crescimento sustentável, né, Praxedes? Não dá para crescer a qualquer preço, né? Hoje em dia, e vem se falando há muito tempo, mas dando importância de 2 anos para cá. A sustentabilidade, ou seja, você criar um negócio, criar uma empresa, gerar uma oportunidade diferente, mas também cuidando do seu meio ambiente, do ambiente social, de todo o ambiente que está por volta disso, para não ser a qualquer preço esse desenvolvimento também. Tá certo, professor. Bom, a gente agradece muito aqui a participação do professor Fernando César Lenzi, ele que é doutor em administração, professor em vários cursos aqui da Univale, como administração, turismo e hotelaria, design, gastronomia. Professor, muito obrigado pela sua aula, né, de empreendedorismo aqui, que o senhor deu para a gente aqui no Viva Voz de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você, Praxedes. Estamos sempre às ordens aí para poder contribuir e debater o assunto. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. A gente volta amanhã com o nosso Viva Voz, aqui pela rádio e pela TV Univale. Uma ótima tarde para você. Até lá. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Praxedes. Supervisão, Alberto Russi.